Deus está em ti. Tu és santo, verdadeiro. Jesus, vem e escreve o teu nome em nós. Só contigo venceremos. Jesus, vem e escreve o teu nome em nós. Tu és santo, verdadeiro. Jesus, vem e escreve o teu nome em nós. Olá, muito bom dia, meus queridos irmãos. Mais uma vez, é bom estar com os irmãos para cultuar e adorar o nome do nosso Deus. Nesse tempo de pandemia, nós temos falado sobre relacionamento. Nesse tempo de pandemia que nós estamos isolados uns dos outros, nós estamos falando de cuidar uns dos outros, os mandamentos da palavra de Deus. Eu quero compartilhar mais um desses mandamentos. Na verdade, hoje você vai ver alguns mandamentos interessantes na palavra de Deus de uma maneira negativa. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Gálatas é uma carta muito pessoal, quando Paulo começa a defender o seu ministério. Especialmente capítulo 6, do verso 1 até o verso 5, quero ler, que servirá de reflexão nesta manhã. Diz assim, irmãos, Efésios capítulo 6, a partir do verso 1. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade, e cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada um avalie o seu próprio procedimento, e então terá motivo para orgulho somente em si mesmo e não nos outros. Porque cada um carregará o seu próprio fardo. Pai eterno, aqui está a leitura da Tua palavra. Permita, ó Deus, que ela encontre lugar nos nossos corações. Nos ensina, Senhor, a nos relacionar com os nossos irmãos. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Se você ler a carta toda de Paulo, você vai descobrir que Paulo começa a defender o seu ministério. Desde o início ele começa a se apresentar e falar da inconstância dos crentes da Galácia que tão rápido estavam dando ouvidos a outro evangelho, da qual Paulo diz apenas só existe um. Paulo também vai chamar a atenção sobre o peso da lei. Parece que ele expõe no livro de Gálatas os conflitos que teve com Pedro. E ele diz, eu chamei a atenção de Pedro porque ele procurava viver como gentil e como judeu. Queridos, nós vamos encontrar nesse texto Paulo questionando sobre a liberdade que nós temos da lei, mas que esta liberdade não nos deixa com libertinagem. Pelo contrário, ele diz que nós precisamos aproveitar esta liberdade que nós temos de não estar presos à lei, mas que nós possamos simplesmente fazer o bem ao próximo. No capítulo 5, ele começa a falar sobre esta liberdade, e ele diz assim, irmãos, verso 13, fostes chamados para a liberdade, mas não useis
da liberdade como pretexto para a carne. Em contraponto, ele diz, então sejam servos uns dos outros. Nós temos dito de que Paulo deixa muito claro que a vida daquele que conhece Jesus é totalmente diferente daquele que não conhece Jesus. E especialmente você conhece esse texto a partir do verso 16, capítulo 5 de Gálatas, quando Paulo vai narrar, vai descrever aquilo que ele chama que são obras da carne, mas ele também vai relacionar aquilo que ele chama de fruto do Espírito. E Paulo chama a atenção daquele que vive na carne e aquele que vive no Espírito. No verso 25 ele diz, se vivemos pelo Espírito, andamos também sob a direção do Espírito. Todos nós devemos viver dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, para que Ele nos conduza em todas as nossas ações e tudo aquilo que nós façamos possa glorificar o nome de Deus. Mas nós ainda temos uma natureza em nós que é carnal, que é tendenciosa e que muitas vezes nos faz tropeçar. Como que nós devemos agir com aqueles que tropeçam? Parece que o próprio apóstolo Paulo, nesta carta, começa a identificar que as pessoas que tinham mais intimidade com o Espírito Santo de Deus, ou que buscavam agradar o coração de Deus, crescia no seu coração algo chamado de orgulho. Quando em nós, bate aquilo que nós chamamos de orgulho espiritual, na verdade essa expressão não existe. Mas algumas pessoas começam a acreditar que são mais espirituais do que outros ou mais especiais do que outros. Nós começamos a ter dificuldade na igreja. Gosto de pensar que a igreja é uma reunião de várias pessoas. O corpo de Cristo é formado por várias pessoas e todas as pessoas são importantes na igreja. Paulo já ensinou sobre isso, que todas elas têm o seu valor e que nós precisamos valorizar cada uma delas. Mas nem sempre aquilo que nós convivemos de fato agrada a Deus. Dentro desse contexto, quando Paulo fala que nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus, existe pelo menos 4 mandamentos negativos, recíprocos, que ele recomenda para que nós não vivamos. O primeiro deles está no verso 26. Não nos tornemos orgulhosos, provocando uns aos outros. Sabe o que é isso? Provocar uns aos outros. Essa é uma orientação para que nós não devamos fazer. Parece que às vezes nós deixamos ser tentados pelo Espírito de Satanás, que nos leva a fustigar, a incomodar a vida do nosso irmão. Não somente isso, mas o verso 26 ainda vai dizer, tendo inveja uns dos outros. A recomendação é para que nós não tenhamos inveja dos nossos irmãos. É interessante que não é difícil alguns crentes terem inveja de outros. Talvez pelo dom que exercitam, talvez pela facilidade de comunicação, e algumas pessoas começam a invejar, dizendo, se Deus me desse tal dom, eu gostaria de ser igual ao irmão tal. A verdade é que nós precisamos amar uns aos outros e carregar o fardo uns dos outros. A essência do nosso relacionamento é o amor. Se você for também para o verso 13, verso 14,
ele vai dizer o seguinte: pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 15, preste bem atenção, leia aí na sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, verso 15, ele diz assim: não se mordeis e nem se devorais uns aos outros. Você consegue compreender que o que Paulo está chamando a atenção daqueles cristãos? De que aquelas pessoas em contenda, diz o final do verso, tinham o sentimento de destruir um ao outro. Isso não vem de Deus. Essa atitude não agrada o coração de Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus está dizendo aqui que algumas pessoas tinham tanta inveja um do outro, tinha tanto orgulho de si mesmo, que entrava em contenda. A partir do capítulo 6, Paulo começa a recomendar o seguinte: irmãos, ele está escrevendo para a igreja, ele está escrevendo para irmãos, e ele começa a dizer no verso 1 do capítulo 6, se, porventura, se isto acontecer, não deve ser uma rotina na igreja, mas se alguém for surpreendido por algum pecado, alguma falha, algo que tropeçou, diz o texto, vós, que sois espirituais, devem restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todos nós temos algum pecado que tão de perto nos rodeia, tentando nos levar ao vício, tentando nos levar ao costume desse pecado. E nós precisamos entender que quando nós encontramos alguém que tem alguma falha, que tem algum defeito, que tem alguma dificuldade em determinada área da sua vida, nós não devemos abandoná-lo. A recomendação bíblica aqui é que nós precisamos restaurar o irmão. Conforme a orientação de Mateus 18, quando Jesus orienta como nós devemos recuperar e conseguir resgatar o nosso irmão, ele diz o seguinte: nós devemos, nós que somos espirituais, nós que temos tido a direção do Espírito Santo na nossa vida, nós precisamos buscar essas pessoas com toda a humildade, não com arrogância, porque o final do verso diz: cuida de ti mesmo, para que não caias no mesmo erro que ele. Nesse contexto, o verso 2 diz o seguinte: levai os fardos uns dos outros. Levar os fardos uns dos outros. E assim cumprireis a lei. Capítulo 5, verso 14, já disse qual é o melhor mandamento da lei, o principal mandamento da lei. Pois toda a lei se resume numa só ordenança: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta é uma dinâmica que nós precisamos entender. O verso 5 traz a seguinte orientação: porque cada um carregará o seu próprio fardo. Ora, se nós temos que ajudar uns aos outros a carregar os fardos, mas o mesmo texto diz que cada um de nós deve carregar o nosso próprio fardo, o que é que esses textos querem explicar? Na verdade, o texto grego nos mostra dois tipos de fardos.
Em algumas versões vem a palavra carga, em algumas versões peso, em algumas versões fardos. Mas no capítulo 2 nós temos entendido que esse fardo, essa carga, é um peso, é algo muito pesado que nós não conseguimos carregar sozinho e que nós precisamos de ajuda. É esta a ideia. Já no versículo 5, a carga aqui, o fardo aqui que nós temos que carregar, é aquele que nós precisamos no exercício da nossa função. Talvez seja a sua mala, talvez seja a sua mochila. Alguém diz que esta visão é uma visão militar, e talvez a militar, a sua própria farda, a sua própria arma. Existe fardo que todos nós temos que carregar. Mas existem algumas cargas que alguns dos nossos irmãos têm passado. Essas cargas podem ser várias coisas. Via de regra, mencionamos esta carga como um pecado, como uma situação difícil. Mas podem ser lutas, podem ser tribulações. Quantos de nós nesse tempo temos passado por tribulações? Tribulações essas que muitas vezes têm nos oprimido. Quanto que nós precisamos de alguém para dividir a nossa carga? Primeira coisa que nós aprendemos diante desse texto é que todos nós temos carga. Todos nós temos a nossa vida e nós precisamos aprender a viver diante do Senhor. Mas a segunda grande verdade aqui é que todos nós podemos ter alguma carga que nós não conseguimos carregar sozinhos. E o sentimento aqui do apóstolo Paulo é que eu, que não tenho essa carga pesada, que eu não consigo carregar sozinho, não posso deixar meu irmão sozinho com esse peso todo. Não pode crescer em mim um sentimento de orgulho. Lá no versículo 26 do capítulo 5, quando Paulo termina a narrativa do fruto do Espírito, ele diz: não nos tornemos orgulhosos. Pelo contrário, devemos olhar a falha, a dificuldade, os problemas dos nossos irmãos. Muitas vezes são angústias, muitas vezes são dúvidas, problemas de modo geral. Verso 3 diz: pois se alguém pensa ser importante, se alguém pensa que não vai passar por isso, ou rejeita o irmão que está passando por dificuldade, diz o texto, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada um avalia o seu próprio procedimento. E então terá motivo de orgulho somente em si mesmo e não sobre o seu irmão. Eu achei interessante que diante desse texto ele apresentou pelo menos 4 mandamentos que nós não devemos exercitar. Uns aos outros, mutualidades. Não devemos provocar uns aos outros, não devemos ter inveja uns dos outros e nem mesmo morder ou devorar uns aos outros, muito menos tentarmos destruir mutuamente. A igreja é formada de pessoas, e pessoas que muitas vezes erram. E nós precisamos carregar a carga uns dos outros. Quando eu penso em carregar a carga, eu estou pensando em um peso excessivo.
Durante a minha vida já fiz diversas mudanças. Perdi as contas de quantas vezes mudei. E quando a gente pega as caixas, por mais que sejam pesadas, e algumas caixas com livros e pesam, eu consigo carregar sozinho. Mas quando você vai pegar um eletrodoméstico, seja lá talvez a geladeira, seja lá a máquina de lavar, e aquilo não dá para pegar sozinho, e você precisa de uma outra pessoa para carregar junto. Em algumas situações, a terceira pessoa atrapalha e você precisa simplesmente de mais um. É esse fardo, é esse peso, esse problema, essa dificuldade, essa tristeza no coração que nós precisamos compartilhar com o nosso irmão. Não dá para carregar sozinho. Eu quero trazer algumas sugestões de como que nós devemos agir para levar a carga uns dos outros. A primeira coisa que eu entendo aqui é que nós temos que vencer o orgulho. O orgulho daquele que vai carregar o peso. Isso nos faz lembrar do samaritano. Vai dar trabalho. Eu tenho que pegá-lo, eu tenho que levar até algum lugar, eu preciso cuidar, preciso levar no médico, eu vou passar de largo. Primeira coisa que nós precisamos aprender, irmãos, é que nós precisamos estar prontos a cuidar dos nossos irmãos. Orgulho também para ser cuidado. Muitos de nós, às vezes, não pedimos ajuda porque temos a ideia de que vamos atrapalhar os nossos irmãos. Ah, o pastor é um homem muito ocupado, o irmão é um homem muito ocupado, eu não quis incomodar o irmão. A orientação aqui é exatamente deixar ser ajudado pelo nosso próximo, pelo nosso irmão. Segunda coisa que nós devemos fazer, com certeza, é orar por esse irmão. Orar por ele, orar com ele, estar junto. Muitas vezes o peso que ele está passando pode ser aliviado simplesmente com a nossa oração ao lado dele. Pode ser uma grande dúvida no seu coração, pode ser uma grande incerteza, algum diagnóstico difícil, que ele precise de alguém do lado, simplesmente para orar junto com ele. Terceira tarefa é que nós precisamos estar dispostos a gastar tempo para carregar essa carga. Muitas vezes, quando nós vemos o peso da carga, nós saímos de lado e não queremos gastar esse tempo. Talvez não vai dar para levar tudo de uma vez só. Talvez você vai ter que fazer 2 viagens. Talvez você vai ter que gastar esse tempo com o irmão. Talvez você vai ter que tratar esse peso que ele tem sobre ele durante muito tempo. Quantos de nós temos a disposição de cuidar do nosso irmão, mesmo que isso leve a tempo? Carregar as cargas uns dos outros. Quanto que nós temos olhado para os nossos irmãos e temos visto a situação de cada um deles? Eu gostaria de sugerir a você que fizesse um esforço mental pensando em cada uma das pessoas que compõem a nossa igreja e refletisse como que está o coração e a mente de cada um dos nossos irmãos. Porventura, será que não existe alguém
carregando um peso que não tem conseguido suportar? Não é hora de nós nos orgulharmos e dizer: aquele é pecador, ele fez coisas erradas. Não. Esse é o tempo de nós estendermos a nossa mão, chegarmos com humildade e restaurar, diz o texto, restaurar o nosso irmão, para a glória do Senhor. Você está disposto a carregar a carga do seu irmão? Pode ser, segundo o texto que nós lemos. Amanhã, você e eu tenhamos a mesma dificuldade. Que a dinâmica de uns aos outros seja sentida na nossa vida para a glória do nome do nosso Deus. Vamos orar. Pai querido nosso, louvamos e bendizemos o teu nome, porque a tua palavra nos ensina que não basta ser irmão, não basta ser irmão quando tudo está bem, mas há momentos na vida dos nossos irmãos que nós precisamos chorar juntos, dividir o peso, seja ele qual for, conscientes que nós podemos passar pela mesma situação. Jamais nos orgulhamos de que nós não estamos naquela situação. Pelo contrário, procurando colocar-se naquela situação. Pai, ensina-nos, Senhor, a cumprirmos com este mandamento, com esta ordem de carregar os nossos fardos, uns aos outros. Aqueles que os nossos irmãos não conseguem carregar, que estejamos prontos a servir o nosso irmão. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.